bem como as liberdades e garantias individuais. Artigo 57. O consentimento referido no inciso 2º do caput do artigo 55 não será exigido quando o acesso à informação pessoal for necessário. A prevenção e diagnóstico médico quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz e para utilização exclusivamente para o tratamento médico. Trigum, a realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público ou geral previstos em lei, vedada a identificação da pessoa a que a informação se referir. 13. Ao cumprimento de decisão judicial. 4. A defesa de direitos humanos de terceiros ou v. A proteção do interesse público geral e preponderante. Artigo 58. A restrição de acesso a informações pessoais de que trata o artigo 55 não poderá ser invocada, com o intuito de prejudicar processo de apuração de irregularidades conduzido pelo poder público em que o titular das informações for parte ou interessado. Segundo, as informações pessoais não classificadas estiverem contidas em conjuntos de documentos necessários à recuperação de fatos históricos de maior relevância. Artigo 59. O dirigente máximo do órgão ou entidade poderá, de ofício ou mediante provocação, reconhecer a incidência da hipótese do inciso 2º caput do art. 58. De forma fundamentada, sobre documentos que tenha produzido ou acumulado e que estejam sob sua guarda. Parágrafo bisidiar. A decisão de reconhecimento de que trata o caput. O órgão ou entidade poderá solicitar a universidades, instituições de pesquisa ou outras entidades com notória experiência em pesquisa historiográfica a emissão de parecer sobre a questão. Parágrafo 2º. A decisão de reconhecimento de que trata o caput será precedida de publicação de extrato da informação, com descrição resumida do assunto, origem e período do conjunto de documentos a serem considerados de acesso irrestrito, com antecedência de no mínimo 30 dias. Parágrafo 3º. Após a decisão de reconhecimento de que trata o parágrafo 2º, os documentos serão considerados de acesso irrestrito ao público. Parágrafo 4º. Na hipótese de documentos de elevado valor histórico destinados à guarda permanente, caberá ao dirigente máximo do Arquivo Nacional ou à autoridade responsável pelo arquivo do órgão ou entidade pública que os receber decidir, após seu recolhimento, sobre o reconhecimento, observado o procedimento previsto neste artigo. Artigo 60. O pedido de acesso a informações pessoais observará os procedimentos previstos no capítulo 4º e estará condicionado à comprovação da identidade do requerente. Parágrafo único. O pedido de acesso a informações pessoais por terceiros deverá ainda estar acompanhado de comprovação do consentimento expresso de que trata o inciso 2º do caput do artigo 55, por meio de procuração. Segundo, comprovação das hipóteses previstas no artigo 58. 13. Demonstração do interesse pela recuperação de fatos históricos de maior relevância, observados os procedimentos previstos no artigo 59. Ou, demonstração da necessidade do acesso à informação requerida para a defesa dos direitos humanos ou para a proteção do interesse público e geral preponderante. Artigo 61. O acesso à informação pessoal por terceiros será condicionado à assinatura de um termo de responsabilidade, que disporá sobre a finalidade e a destinação que fundamentaram sua autorização, sobre as obrigações a que se submeterá o requerente. Parágrafo 1º. A utilização de informação pessoal por terceiros vincula-se à finalidade e à destinação que fundamentaram a autorização do acesso, vedada sua utilização de maneira diversa. Parágrafo 2º. Aquele que obtiver acesso às informações pessoais de terceiros será responsabilizado por seu uso indevido na forma da lei. Artigo 62. Aplica-se, no que couber, a Lei nº 9,507, de 12 de novembro de 1997, em relação à informação de pessoa, natural ou jurídica, constante de registro ou banco de dados de órgãos ou entidades governamentais ou de caráter público, capítulo VI das entidades privadas sem fins lucrativos, artigo 63.
As entidades privadas sem fins lucrativos que receberem recursos públicos para a realização de ações de interesse público deverão dar publicidade às seguintes informações. Cópia do Estatuto Social atualizado da entidade. Segundo, relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade. E 3. Cópia integral dos convênios, contratos, termos de parcerias, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres realizados com o Poder Executivo Federal, respectivos aditivos e relatórios finais de prestação de contas. Parágrafo 1º. As informações de que trata o caput serão divulgadas em sítio na internet da entidade privada e em quadro de avisos de amplo acesso público em sua sede. Parágrafo 2º. A divulgação em sítio na internet referida no sacúmero poderá ser dispensada, por decisão do órgão ou entidade pública, e mediante expressa justificação da entidade, nos casos e entidades privadas sem fins lucrativos que não disponham de meios para realizar a VOCLA. Parágrafo 13º. As informações de que trata o caput deverão ser publicadas a partir da celebração do convênio, contrato, termo de parceria, acordo, ajuste ou instrumento congênere. Serão atualizadas periodicamente e ficarão disponíveis até 180 dias após a entrega da prestação de contas final. Artigo 64. Os pedidos de informação referentes aos convênios, contratos, termos de parcerias, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres previstos no artigo 63 deverão ser apresentados diretamente aos órgãos e entidades responsáveis pelo repasse de recursos. Parágrafo único. As entidades com personalidade jurídica de direito privado constituídas sob a forma de serviço social autônomo, destinatárias de contribuições, são diretamente responsáveis por fornecer as informações referentes à parcela dos recursos provenientes das contribuições e dos demais recursos públicos recebidos. Art. 64A. As entidades com personalidade jurídica de direito privado constituídas sob a forma de serviço social autônomo, destinatárias de contribuições, divulgarão, independentemente de requerimento, as informações de interesse coletivo ou geral por elas produzidas ou custodiadas, inclusive aquelas a que se referem os incisos I e 8 do arca dos parágrafos do art. Cetero, em local de fácil visualização em sítios oficiais na internet. Parágrafo a publicidade a que estão submetidas as entidades citadas no caput refere-se à parcela dos recursos provenientes das contribuições e dos demais recursos públicos recebidos e a sua destinação, sem prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente obrigadas. Parágrafo 2a. Divulgação das informações previstas no caput não exclui outras hipóteses de publicação e divulgação de informações previstas na legislação, inclusive na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 3º. Divulgação de informações atenderá ao disposto no parágrafo 1º do artigo 7º e no artigo 8º. Artigo 64b. As entidades com personalidade jurídica de direito privado constituídas sob a forma de serviço social autônomo, destinatárias de contribuições, também deverão criar SIC, observado o disposto nos arts. 9º artigo. 24. Parágrafo único. A reclamação de que trata o art. 22 será encaminhada à autoridade máxima da entidade solicitada. Artigo 64c. As entidades com personalidade jurídica de direito privado constituídas sob a forma de serviço social autônomo, destinatárias de contribuições, estarão sujeitas às sanções e aos procedimentos de que trata o art. 66. Hipótese em que a aplicação da sanção de declaração de inidoneidade é de competência exclusiva da autoridade máxima do órgão ou da entidade da administração pública responsável por sua supervisão. Capítulo IS das responsabilidades. Artigo 65. Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público ou militar. E recusar-se a fornecer informação requerida nos termos deste decreto, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecer búcula intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa. 2. Utilizar indevidamente, subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar, total ou parcialmente, informação que se encontre sob sua guarda, a que tenha acesso ou sobre que tenha conhecimento em razão do exercício das atribuições
de cargo, emprego ou função pública. 3. Agir com dolo ou má fé na análise dos pedidos de acesso à informação. Porto, divulgar, permitir a divulgação, acessar ou permitir acesso indevido à informação classificada em grau de sigilo ou à informação pessoal. V. Impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro ou para fins de ocultação de ato ilegal cometido por si ou por outrem. Z. Ocultar da revisão de autoridade superior competente informação classificada em grau de sigilo para beneficiar a si ou a outrem ou em prejuízo de terceiros. Seto, destruir ou subtrair, por qualquer meio, documentos concernentes a possíveis violações de direitos humanos por parte de agentes do Estado. Para que o mero atendido, o princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, as condutas descritas no caput serão consideradas. E, para fins dos regulamentos disciplinares das Forças Armadas, transgressões militares médias ou graves, segundo os critérios neles estabelecidos, desde que não tipificadas em lei como crime ou contravenção penal, ou 2, para fins do disposto na Lei nº 8,12, de 11 de dezembro de 1990, infrações administrativas que deverão ser apenadas, no mínimo com suspensão, segundo os critérios estabelecidos na referida lei. Parágrafo 2. Pelas condutas descritas no caput, poderá o militar ou agente de improbidade administrativa, conforme o disposto nas leis nº 1,079, de 10 de abril de 1950 e número 8,429, de 2 de junho de 1992. Artigo 66. A pessoa natural ou entidade privada que detiver informações em virtude de vínculo de qualquer natureza com o poder público e praticar conduta prevista no artigo 65, estará sujeita às seguintes sanções: A. Advertência. 2. Multa. 3. Rescisão do vínculo com o poder público. 4. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração pública por prazo não superior a 2 anos. V. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade. Parágrafo 1º. A sanção de multa poderá ser aplicada juntamente com as sanções previstas nos incisos brema 3 e 4º do caput. Parágrafo 2º. A multa prevista no inciso 2º do caput será aplicada sem prejuízo da reparação pelos danos e não poderá ser A. inferior a R. 0 mil reais, nem superior a R. 200 mil reais, no caso de pessoa natural, ou 0 inferior a R. 5 mil reais, nem superior a R. 600 mil reais, no caso de entidade privada. Parágrafo 3º. A reabilitação referida no inciso V do caput será autorizada somente quando a pessoa natural ou entidade privada efetivar o ressarcimento ao órgão ou entidade dos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção, aplicada com base no inciso 4º do caput. Parágrafo 4. A aplicação da sanção prevista no inciso V do caput é de competência exclusiva da autoridade máxima do órgão ou entidade pública. Parágrafo comum. O prazo para apresentação de defesa nas hipóteses previstas neste artigo é de 10 dias, contado da ciência do ato. Capítulo X do monitoramento da aplicação da lei, seção I, da autoridade de monitoramento. Artigo 67. O dirigente máximo de cada órgão ou entidade designará autoridade que lhe seja diretamente subordinada para exercer as seguintes atribuições: e assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso à informação de forma eficiente e adequada aos objetivos da Lei nº 12,527, de 2011. 2. Avaliar e monitorar a implementação do disposto nesse decreto e apresentar ao dirigente máximo de cada órgão ou entidade relatório anual sobre o seu cumprimento, encaminhando-o à Controladoria Geral da União. 3. Recomendar medidas para aperfeiçoar as normas e procedimentos necessários à implementação deste decreto. 4. Orientar as unidades no que se refere ao cumprimento deste decreto. V. Manifestar-se sobre reclamação apresentada contra a omissão de autoridade competente, observado o disposto no artigo 20 e 2.
Seção SIGU 2. Das competências relativas ao monitoramento, artigo 68. Compete à Controladoria Geral da União, observadas as competências dos demais órgãos e entidades e as previsões específicas neste decreto, a definir o formulário padrão, disponibilizado em meio físico e eletrônico, que estará à disposição no sítio na internet e no SIC dos órgãos e entidades, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 11. Segundo, promover campanha de abrangência nacional de fomento à cultura da transparência na administração pública e conscientização sobre o direito fundamental de acesso à informação. 3. Promover o treinamento dos agentes públicos e, no que couber, a capacitação das entidades privadas sem fins lucrativos no que se refere ao desenvolvimento de práticas relacionadas à transparência na administração pública. 1. Monitorar a implementação da Lei nº 12.527 de 2011, concentrando e consolidando a publicação de informações estatísticas relacionadas no artigo 45. V. Preparar relatório anual com informações referentes à implementação da Lei nº 12.527 de 2011, a ser encaminhado ao Congresso Nacional. VI. Monitorar a aplicação desse decreto, especialmente o cumprimento dos prazos e procedimentos. E definir, em conjunto com a Casa Civil da Presidência da República, diretrizes e procedimentos complementares necessários à implementação da Lei nº 12.527 de 2011. Artigo 69. Compete à Controladoria Geral da União e ao Ministério da Economia, observadas as competências dos demais órgãos e entidades e as previsões específicas desse decreto, por meio de ato conjunto, e estabelecer procedimentos, regras e padrões de divulgação de informações ao público, fixando prazo máximo para atualização. Segundo, detalhar os procedimentos necessários à busca, estruturação e prestação de informações no âmbito do SIC. Artigo 70. Compete ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, observadas as competências dos demais órgãos e entidades e as previsões específicas neste decreto, e estabelecer regras de indexação relacionadas à classificação de informação. Meio, expedir atos complementares e estabelecer procedimentos relativos ao credenciamento de segurança de pessoas, órgãos e entidades públicos ou privados para o tratamento de informações classificadas. 3. Promover, por meio do núcleo de credenciamento de pessoas, órgãos e entidades públicos ou privados para o tratamento de informações classificadas. Capítulo X. Disposições transitórias e finais. Artigo 71. Os órgãos e entidades adequarão suas políticas de gestão da informação, promovendo os ajustes necessários aos processos de registro, processamento, trâmite e arquivamento de documentos e informações. Artigo 72. Os órgãos e entidades deverão reavaliar as informações classificadas no grau ultra-secreto e secreto no prazo máximo de 2 anos, contado do termo inicial de vigência da Lei nº 12.527 de 2011. Parágrafo. A restrição de acesso a informações, em razão da reavaliação prevista no caput, deverá observar os prazos e condições previstos neste decreto. Parágrafo 2º. Enquanto não transcorrido o prazo de reavaliação previsto no caput, será mantida a classificação da informação, observados os prazos e disposições da legislação precedente. Parágrafo 3. As informações classificadas no grau ultra-secreto e secreto não reavaliadas no prazo previsto no caput serão consideradas automaticamente desclassificadas. Artigo 73. A publicação anual de que trata o artigo 45 terá início em junho de 2013. Artigo 74. O tratamento de informação classificada resultante de tratados, acordos ou atos internacionais atenderá às normas e recomendações desses instrumentos. Artigo 75. Aplica-se subsidiariamente a Lei nº 784, de 29 de janeiro de 1999, aos procedimentos previstos neste decreto. Decreto número 9,83/2019, o Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 84, caput, incisos 4 e VIS e A da Constituição, e tendo em vista o disposto nos artigos 20 ao art. 30 do Decreto-Lei nº 4,657, de 4 de setembro de 1942, decreta, capítulo I, disposições preliminares,
Objeto: artigo número este decreto regulamenta o disposto nos artigos 20 ao artigo 30 do Decreto-Lei número 4,657, de 4 de setembro de 1942, que institui a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, capítulo I da decisão, motivação e decisão. Artigo 2A, a decisão será motivada com a contextualização dos fatos, quando cabível, e com a indicação dos fundamentos de mérito jurídicos. Parágrafo 1º, a motivação da decisão conterá os seus fundamentos e apresentará congruência entre as normas e os fatos que a embasaram, de forma argumentativa. Parágrafo 2º, a motivação indicará as normas, a interpretação jurídica, a jurisprudência ou a doutrina que a embasaram. Parágrafo 3º, a motivação poderá ser constituída por declaração de concordância com o conteúdo de notas técnicas, pareceres, informações, decisões ou propostas que precederam a decisão, motivação e decisão baseadas em valores jurídicos abstratos. Artigo 3º-A, decisão que se basear exclusivamente em valores jurídicos abstratos, observará o disposto no artigo 2º e as consequências práticas da decisão. Parágrafo fins do disposto nesse decreto. Consideram-se valores jurídicos abstratos aqueles previstos em normas jurídicas com alto grau de indeterminação e abstração. Parágrafo 2º, na indicação das consequências práticas da decisão, o decisor apresentará apenas aquelas consequências práticas que, no exercício diligente de sua atuação, consiga vislumbrar diante dos fatos e fundamentos de mérito jurídicos. Parágrafo 3º-A, a motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta, inclusive consideradas as possíveis alternativas e observados os critérios de adequação, proporcionalidade e de razoabilidade. Motivação e decisão na invalidação. Artigo 4º-A, decisão que decretar invalidação de atos, contratos, ajustes, processos ou normas administrativos, observará o disposto no artigo 2º e indicará de modo expresso as suas consequências jurídicas e administrativas. Parágrafo número A, a consideração das consequências jurídicas e administrativas é limitada aos fatos e fundamentos de méritos jurídicos que se espera do decisor no exercício diligente de sua atuação. Parágrafo 2º, a motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta, consideradas as possíveis alternativas e observados os critérios de proporcionalidade e de razoabilidade. Parágrafo 3º, quando cabível, a decisão a que se refere o caput indicará na modulação de seus efeitos as condições para que a regularização ocorra de forma proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais. Parágrafo na declaração de invalidade de atos, contratos, ajustes, processos ou normas administrativos. O decisor poderá, consideradas as consequências jurídicas e administrativas da decisão para a administração pública e para o administrado, e restringir os efeitos da declaração ou, segundo, decidir que sua eficácia se iniciará em momento posteriormente definido. Parágrafo 5º-A, a modulação dos efeitos da decisão buscará a mitigação dos ônus ou das perdas dos administrados ou da administração pública que sejam anormais ou excessivos em função das peculiaridades do caso. Revisão quanto à validade por mudança de orientação geral. Artigo 5º. A decisão que determinar a revisão quanto à validade de atos, contratos, ajustes, processos ou normas administrativos cuja produção de efeitos esteja em curso levará em consideração as orientações gerais da época. Parágrafo 1º. É vedado declarar inválida situação plenamente constituída devido à mudança posterior de orientação geral. Parágrafo 2º, o disposto no parágrafo 1º não exclui a possibilidade de suspensão de efeitos futuros de relação em curso. Parágrafo fins do disposto neste artigo consideram-se orientações gerais as interpretações e as especificações contidas em atos públicos de caráter